Já? Ah, nossa, gente, como é pouco. Eu achava que era tão comum, que eu já sonhei tantas vezes, eu achava que era comum. Nem queira sonhar, porque é terrível. É terrível. Você bebe água, bebe água, bebe água, bebe água o sonho inteiro e nunca acaba essa sede. Eu profetizo essa sede na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Uma sede que você beba, que você beba, que você beba, mas que nunca passe. Que você sempre continue com sede do Senhor. Amém? Abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11. Amém, meninas? O que está acontecendo com vocês? Vamos ter que colocar cada um num canto aí, é? Amém. Amém. Lucas, capítulo 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém. Amém? Todo mundo achou? Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Feche os seus olhos. Senhor amado, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos por toda a tua bondade, por todo o teu amor, por toda a tua graça. Ó Deus querido e santo, eu entrego, ó Deus amado, a minha vida nas tuas mãos. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o coração do teu povo, ó Deus, esteja cativo à tua presença, esteja cativo à tua voz. Que os ouvidos estejam atentos, que os corações estejam abertos, ó Deus querido e santo. Repreendemos toda a distração do diabo. E, ó Deus querido e santo, entregamos o nosso coração, ó Deus, como uma tábua, para que o Senhor escreva a tua palavra, para que nós não venhamos a pecar, que nós não sejamos, ó Deus amado, somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você sentar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Acredito que todo mundo conhece aquele louvor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Aleluia, nós te amamos, Jesus. Recebe toda a adoração. Aleluia. Vocês podem se sentar. Essa palavra é tão simples, né? Esse trecho é tão simples que só de ler acho que você já entende quase tudo que tem ali dentro. Toda a mensagem que o Senhor queria falar dentro desse texto. Vou tentar ir devagar. Toda a mensagem que o Senhor queria falar dentro desse trecho aqui desses 10 leprosos, né? A lepra, hoje em dia a lepra é uma doença curável, uma doença que tem tratamento. Mas naquela época não existia tratamento para a lepra. E a lepra era um sinal do pecado na vida das pessoas. Se uma pessoa era cometida de lepra, ela tinha que ser separada. Ela tinha que morar, como aqui está falando, era o quê? Ele passou pela vila dos leprosos, pelo povoado ou pela vila dos leprosos. Ou seja, era uma cidade construída somente para aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que estavam leprosas. E todo mundo sabia quem estava leproso, né? A pessoa podia tentar até tentando esconder e tudo, mas eu não sei se você já chegou a ver uma imagem de alguém leproso. A doença vai comendo a pessoa. Cai a orelha, cai nariz, vai caindo os pedaços da pessoa. É uma doença terrível, realmente. Então, por mais que as pessoas tentassem, né, esconder muitas das vezes, era fácil de descobrir. Aquela pessoa tem lepra, ela tem que ser separada. Porque aquilo ali mostrava a podridão também daquela pessoa. E aquela pessoa tinha que ser separada. E a Bíblia fala aqui que Jesus ele passou por ali, né? E quando ele estava passando, 10 leprosos foram gritar para que Jesus os curasse. Com certeza era uma vila, né? Acabei de falar, era uma vila, com certeza tinha mais de 10 pessoas naquele lugar, mas somente 10 foram até Jesus para que fossem curados. E aí é interessante porque assim, Jesus ele estava passando, Jesus ele não foi até lá oferecer um milagre para eles. Eles tiveram também que eles tiveram que ter uma ação. Eles tiveram que se levantar. Sei lá se eles se levantaram, sei lá se algum deles se arrastou, sei lá como é que eles chegaram até Jesus. Se um carregou o outro, se um levou o outro, como eles chegaram, como é que eles foram, não sei como é que eles chegaram até Jesus, mas eles tiveram uma ação eles tiveram uma atitude para chegar até esse milagre, para receber esse milagre. Eles ouviram falar de Jesus, eles ouviram falar que Jesus curava e eles resolveram tomar essa atitude, tomar essa ação de receber. Não, Jesus está passando, então eu vou até onde Jesus está, eu vou para receber o milagre. E aí esses 10 foram lá e começaram a clamar, e os 10 foram curados. Eles saíram leprosos e voltaram sãos. Só que Jesus falou para eles o quê? Vão se mostrar para o sacerdote. Eles não foram curados na hora que Jesus chegaram lá e Jesus nos cura e eles foram curados. Jesus falou para eles, vão se mostrar para o sacerdote. Eles podiam ter olhado um para o outro e falar, a gente continua doente, vai mostrar o quê? Primeiro tinha até um risco, né, deles saírem e entrarem na cidade, entrarem na sinagoga para mostrar para o sacerdote, sendo que eles ainda estavam doentes na hora que Jesus falou com eles. De falar, peraí, como é que eu vou, sendo que eu ainda estou doente? Mas eles viraram e foram. Eles foram curados pelo quê? Eles tiveram a fé de que eles seriam curados.
E no caminhar, um devia estar olhando para o outro falando, seu nariz voltou. A sua orelha estava pendurada, voltou para o lugar também. Porque a Bíblia fala que eles não chegaram aos sacerdotes. A Bíblia fala que no caminho, enquanto eles iam, foram purificados. Ou seja, enquanto eles caminhavam para se mostrar para o sacerdote, eles receberam a cura. Enquanto eles ainda estavam naquele processo, eles receberam essa cura. E realmente tem um monte de lição aí para a gente, né? Eles primeiro tiveram atitude para receber. Eles tiveram a atitude de ir até o Senhor. Eles tiveram a atitude de buscar o Senhor. Talvez outras pessoas, talvez os outros que estavam lá, imaginar, ele vai vir aqui, se ele é um homem de Deus, ele vai ter a compaixão de vir aqui, vai nos curar, e ele vai vir fazer. Não, quem precisava eram eles. Meu pai que sempre falava isso. Meu pai é professor de português. Ele nunca pedia para ensinar a gente. Ele falava, quem precisa é você. Você que tem que vir. Ele não vinha para falar, vem cá, deixa eu te ensinar. Você que tem que ter a noção de que você precisa, então você que vem me pedir. E é mais ou menos assim com Deus. Ele sabe que você está precisando. Só que Ele quer que você clame. Não só aqui, em muitas outras partes da Bíblia, o Senhor deixa bem claro, Ele quer que a gente clame. Ele sabe, Ele estava lá olhando, Ele está passando numa vila num povoado cheio de leprosos. Ele sabia o que eles queriam, Ele sabia o que eles precisavam. Mas só foram curados aqueles que foram lá buscar. Aqueles que foram até Jesus para falar, Senhor, nós precisamos desse milagre. E o Senhor falou para eles, vão até o sacerdote. No caminho, eles receberam essa cura. O que também é muito interessante. Porque no voltar, no caminhar, eles creram que eles seriam curados. Aí eles foram curados. Só que aí também vem um ponto interessante. Dos 10, um voltou. 10 foram curados. Só um voltou para agradecer a Deus. E é interessante, porque esse um que voltou era samaritano. Os outros provavelmente eram todos judeus. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Os judeus sabiam que eles eram povo de Deus. E aí acho que tem aquela coisa que hoje em dia a gente fala de hipergraça. Aquela coisa de achar, não, era obrigação, eu sou povo de Deus. Eu já estava na garantia de que eu iria receber essa cura. Aquele outro, que a Bíblia fala que ele voltou, um deles viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Esse era samaritano. Ele voltou e falou, Senhor, eu não sou nada, eu não sou digno, eu não sou judeu. Se alguém tinha merecimento, era teu povo, eram os judeus. Eu não sou judeu. E eu fui curado. Ele tinha uma gratidão maior do que os outros, porque ele não tinha a sensação de que era uma obrigação de Deus curá-lo. É mais ou menos o que a gente vive hoje. A gente tem a sensação de que a gente tem um cartão para passar no pecado. Pequei, Deus, desculpa, passei, desculpa, paguei, desculpa. Não é assim. Nós somos sim salvos pela graça. E é por isso que eu tento viver a minha vida em santidade. Não é o contrário. Não é eu vivo a minha vida em pecado e acho que a graça vai passar por cima de tudo que eu fiz.
Não, a graça passou por cima de tudo que eu fiz. E é por isso que eu tento viver em santidade. Você consegue perceber a diferença disso? Não existe. Eu posso viver do jeito que for. Ai, mas eu amo a Deus. Eu sei, Deus, Ele me conhece. Ele conhece e sabe que eu amo. Mesmo com a minha vida do jeito que eu quiser levar. Com a minha vida torta do jeito que eu quiser levar. Eu posso levar. Mas vai ter consequência. E isso que é interessante. Porque aquele que percebeu que era pecador, aquele que percebeu, eu não estou dentro desse povo, eu não estou dentro dessa hipergraça, eu preciso de perdão do Senhor, eu preciso de agradecer, porque eu consigo perceber o tamanho da bênção, o tamanho do que eu recebi. Aqueles outros 9, eles se achavam garantidos. Eles não achavam necessário eles voltarem. Eles não achavam importante voltar. E muitas das vezes nós vivemos assim. Seja em gratidão, seja em qualquer situação das nossas vidas. E aí, na hora que ele voltou, que ele se prostrou, o que o Senhor falou para ele? Levanta, a sua fé te salvou. Você consegue perceber que existe uma diferença entre a cura dele e a salvação dele? Todos os outros foram curados. Os 10 foram curados, mas só um foi salvo. Os 10 saíram curados. Mas somente aquele que voltou e reconheceu, eu preciso, eu dependo, eu não sou nada, Senhor, obrigada pelo que o Senhor fez. Somente esse foi salvo, que foi o que o Senhor falou. Por que os outros não voltaram? Por que só esse samaritano voltou? Levanta, a sua fé te salvou. Ele já estava curado. Aqui a gente não está falando mais de cura, está falando de salvação. Falou, a tua fé, o seu ato de voltar, o seu agradecimento, trouxe salvação para você. Que é muito maior do que uma cura. É o que nós acabamos de cantar. Que as coisas dessa terra não brilhem mais do que as coisas eternas. Uma cura física é dessa terra. Porque o meu corpo, se eu morrer, eu vou para o céu. Essa é a intenção. Por isso que crente não pode ter medo. Tem medo de morrer? Rever para onde você está indo. Você ter bens é maravilhoso. Mas não é eterno. Esse corpo não é eterno. O seu trabalho não é eterno. A sua salvação é. A sua salvação é eterna. E era sobre isso que eles estavam falando. Para os outros, eles acharam grande demais eles terem recebido a cura. A cura para eles foi muito grande. Porque eles não tinham entendido que aquilo ali ia passar de qualquer maneira. Que hoje eles foram curados de lepra, amanhã eles podem morrer de câncer. Que hoje eles foram curados de lepra, amanhã eles podem ser atropelados por um carro. Que o que a gente recebe de bênção vai ficar aqui. Não vai para lugar nenhum. Que realmente as coisas dessa terra não brilhem mais do que as coisas eternas nas nossas vidas. Que não se tornem mais importantes.
Que você não ache importante o cargo que você tem, o carro que você tem, o filho que você tem, o marido que você tem. Que nada disso, os seus filhos, eles não são para preencher o seu lado. Eu queria ser mãe e aí por isso eu me tornei mãe. Não, Deus ele não te deu filho para preencher o seu egoísmo, não, a sua vontade materna aí, não. Ele te deu filhos para você gerar eternidade dentro dos seus filhos. Foi para isso que ele deu seus filhos. Ele não te deu um marido, uma esposa para você azucrinar a cabeça dela e ela azucrinar a sua e vocês brigarem para a vida inteira. Não foi para isso, não. Foi para vocês caminharem juntos para amarem a Deus. Casamento é maravilhoso, gente. Ser mãe é maravilhoso. Todo mundo tem problema. Só que nós temos que olhar para coisas eternas. Nós temos que olhar para o céu. Acho que da última vez que eu falei uma frase sobre isso, não foi? Qual foi a frase? Sobre a eternidade? Alguém aqui me ajuda? Que eu estou lembrando da frase e não estou lembrando? Até o final eu vou lembrar dessa frase. Alguém lembra? Eu não falei sobre isso, eu falei que tinha aparecido para mim essa frase e eu passei a semana inteira pensando sobre a frase. Tudo bem que hoje eu não estou lembrando da frase direito. Mas que era: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Se você gravar a eternidade nos seus olhos, a hora que você olhar para o seu filho, você vai lembrar que seu filho é eterno. Que o seu filho é eterno, quer dizer que vai passar ou a salvação, ou vai passar a eternidade no céu, ou vai passar no inferno. Se você olhar, gravar nos seus olhos a eternidade, você vai olhar para o seu marido e vai lembrar que o seu marido vai passar a eternidade ou no céu ou no inferno. Você vai lembrar que você é um ser eterno. E que você vai passar a eternidade ou no céu ou no inferno. E esses homens aqui, um só entendeu o que era realmente importante. Que eram coisas eternas. Não a cura, simplesmente. Quem é você? Quem somos nós? Você está com os 9? Ou você é aquele que voltou? Quem é você? Qual é o seu nível de gratidão? Aqueles 9, eles buscavam a mão de Deus, a mão curadora de Deus, a mão abençoadora de Deus. Igreja tem muito disso. Eu vou buscar a Deus para Deus me dar isso, para Deus me dar uma casa, para Deus fazer isso, para Deus libertar aquele, para Deus não sei o quê. Muita gente quer a mão de Deus, quer a bênção de Deus, mas não quer a face de Deus, não quer a presença de Deus, não quer a salvação que vem de Deus. Quem é você? Dos 9, você é dos 10, você é parte dos 9? Ou você está naquele 1? É até interessante, né? Porque num universo de 10 pessoas, somente um queria realmente o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que a porta é estreita. E aí, pensando em gratidão, que foi da onde realmente o Senhor começou a falar comigo sobre isso. A Kátia falou, gente, cadê a Kátia falar nisso? Pode responder, gente.
Kátia falou uma vez que o Remy é o marido dela. Que ele tinha falado que brasileiro não sabia ser grato. E aí eu fiquei pensando depois muito tempo sobre isso. Nunca assim, ela falou mais de uma vez sobre isso. O brasileiro não sabe ser grato. O brasileiro não sabe ser grato. E aí eu fiz uma coisa para uma pessoa, eu arrumei um apartamento para uma pessoa que eu não conhecia, tá? Chegou tem alguns meses, eu arrumei um apartamento para essa pessoa morar. Nada demais. Eu já fiz um monte de coisa para um monte de gente. Eu já entrei em parto, eu já fiz um monte de coisa para um monte de gente. Como intérprete, já levei coisa para lá, já levei gente para cá, já fiz um monte de coisa. Mas essa pessoa já me agradeceu tanto, tem meses. Já me agradeceu tanto, que eu confesso que chegou a me incomodar. Já me agradeceu, já me falou que ia fazer não sei o quê. Ele trabalha com carro e disse que ia fazer não sei o quê no meu carro. E toda vez que essa pessoa me manda áudios de agradecimento, tem meses. Por que me incomodou? Por ele estar agradecendo? Não. Aí eu descobri. Pela falta do hábito. Eu não... Sinceramente, gente. Eu não estou falando de ninguém, não. Tá? Não, por favor, não se ofenda. Talvez seja uma coisa cultural nossa. Eu nunca tive ninguém que tivesse me agradecido tanto. E me incomodou pela falta do hábito das pessoas agradecerem. E aí eu percebi o quão grave é isso. O quão grave é. E eu lembro, a minha mãe, ela sempre ensinou a gente a... Se alguém se o Oswaldo indicou a Débora para um trabalho, a Débora conseguiu o trabalho, minha mãe sempre falava, meu filho, compra um presente para ela, para agradecer pelo que ela te fez, pelo favor, pelo serviço que ela te fez. E aqui nós vemos que gratidão é atitude. Talvez os outros no coração deles, eles estavam falando lá, aquele que falou assim, vamos voltar, vamos para agradecer. Os outros estavam falando, não, a gente é grato, Deus sabe no nosso coração que a gente é grato. Precisa a gente voltar. Deus, Ele conhece o meu coração e Ele sabe o quanto eu sou grato. Mas o outro falou, não, você não está entendendo. Eu preciso voltar e agradecer. Isso me tocou muito. Não só pelo que eu faço para as pessoas, mas pelo que as pessoas fazem para mim. Quão grata eu tenho sido. Quão grata eu tenho sido a Deus. Quão grata eu tenho sido às pessoas que Deus coloca na minha vida para me abençoar. Eu não sei sobre a sua vida. Eu não sei quão grato você é. E muitas das vezes, muitas das vezes, eu sempre coloquei no meu coração, não preciso da gratidão de ninguém. Deus sabe o que eu fiz. Eu não preciso da gratidão de ninguém. Realmente eu não preciso. Só que Jesus, ele não precisava que aquele homem voltasse para agradecer. Aquele homem é que precisava agradecer. Ele é que precisava reconhecer que ele foi abençoado. Que ele que recebeu. Que o Senhor nos dê um coração mais grato. Um coração mais grato a Ele. Um coração mais grato às pessoas. Se alguém te abençoou, abençoa de volta. Agradeça. Não finja que é obrigação de ninguém fazer nada para você. Nós temos que aprender realmente a sermos gratos. E aí o dia que a Kátia falou isso, e essa pessoa ficou me perseguindo com essa gratidão, que eu cheguei ainda comentei com o Cass, falei, gente, mas chega, né, de tanto agradecer? Eu confesso que... me perseguiram com gratidão, que perseguição era essa? Eu falei, não,
eu falei mesmo, falei, gente, chega dessa tanto de agradecimento desse homem, pelo amor de Deus. E recentemente ele foi para o Brasil, aí ele voltou, me mandou uma mensagem, falou assim, Lívia, eu não esqueci. Aí me mandou uma foto de uma coisa, sei lá, uma película de carro, um negócio, sei lá. Eu não esqueci, eu ainda vou te abençoar, eu ainda vou colocar isso aqui no seu carro, eu ainda vou não sei o quê. E eu pensando, mas gente, que é isso? Gente, certo é ele. Não por mim. Não por mim, porque eu não estava nem esperando. Para falar a verdade, eu já estava até acostumada com pouco agradecimento ou nenhum agradecimento, gente. Sendo bem sincera. Certo é ele. Você já viu o quanto é bom você fazer alguma coisa para gente grata? Dos meus 4 filhos, a mais grata é a Rachel. Se você perguntar para Letícia e para Rebeca, que são as que fazem esse tipo de complô ultimamente, elas sempre falam, a Rachel é a favorita. A Rachel é a favorita. A Rachel é a que, se você der um papel de balinha para ela, ela sorri, ela agradece, ela fica feliz, é a que volta e que abraça, é a que, se você o comprar balinha na rua, ela entra dentro do carro e fala, ai mamãe, obrigada por ter comprado a balinha. Gente, é prazeroso você comprar balinha e você fazer. Tem hora que às vezes eu fico até na memória a carinha que ela faz. A alegria que ela tem com as coisas que ela recebe. Não que eu não faça para os outros, mas querendo ou não, aquele que é mais grato, aquele que volta, aquele que retribui, ele recebe de volta muito mais. Deus não é diferente de mim, gente. Deus é muito superior a mim, óbvio. Mas eu estou falando, eu como mãe, eu tenho essa sensação, esse sentimento. Ela é aquela que abraça. É aquela que às vezes, tem hora que eu tenho que falar, gente, despendura um pouquinho. Mas aquela que sempre está mais agarrada, é aquela que recebe mais. É aquela que recebe mais abraço, querendo ou não. Seja grata ao Senhor. O Senhor faz muito, muito, muito. Seja grata a quem o Senhor coloca na sua vida. Fala, Senhor, me ensina a ser grato. Me ensina a ser grato com atitude. Me ensina a ser grato de verdade. Me ensina a ser grato na ação. Que realmente gratidão não é um sentimento. Gratidão é ação. Os outros podiam até dizer que eles estavam sentindo e continuaram caminhando para o lado contrário. O único que teve ação foi o que recebeu salvação, porque ele foi grato. Então, nós temos que ser realmente, muitas das vezes nós somos ingratos com Deus. Imagina, ingratos com homens, imagina com Deus. Deus, ele faz muito em nossas vidas. Então nós temos que realmente aprender a ser mais gratos, amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu queria cantar mais uma música com vocês. Hoje eu resolvi ser cantora. É uma música da harpa. Só os mais... Não tem ninguém assim antigo de harpa. Talvez a Alessandra. Você mesmo. Eu falei, Alessandra, não vou te chamar para cantar não, Tata. É? Alessandra, não é você, menina? Falando música da harpa. É uma música... Não vou nem cantar a música inteira, só quero ensinar um pedacinho para vocês. Que fala... Mais grato a ti. Ah, tem os 2 irmãos ali, ó. Que aqueles ali, eu sei que conhece a harpa. Mais grato a ti. Mais humilhado, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Que seja o pedido do nosso coração. Que seja a oração do nosso coração. Faz-me mais grato a ti. Amém?
Me ajuda aí, os antigos. Ah, tem uns aí, tô achando uns irmãos que conhecem. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Foi facinho, agora dá para todo mundo cantar junto. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Amém? Que todos nós possamos aprender a ser gratos, gratos a Deus, gratos pela salvação, gratos, não se ache, eu sou merecedor de qualquer coisa. Nós não somos, aquilo que era para Ele fazer, Ele já fez, foi a cruz. E muitas das vezes a gente fala, o melhor de Deus ainda está por vir. O por vir é no céu, o melhor de Deus já veio a Jesus. O melhor de Deus, Ele já veio, e é Jesus. O melhor de Deus que ainda está por vir é a gente ir morar no céu com Jesus. Que o Senhor nos faça mais gratos. Que o Senhor nos dê corações mais gratos. Que o Senhor nos dê corações que olhem para Ele e não achem, não tem propósito nenhum na minha vida. O Senhor tem propósito na sua vida, Vitória, Giovana, Letícia, meninas ali atrás, vocês ali atrás, vocês aqui na frente. O Senhor tem propósito nas nossas vidas e que nós possamos ser gratos, todos os dias pela vida e por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Feche os seus olhos, Senhor amado. Dai-nos mais gratidão, dai-nos um coração, ó Deus querido e santo, que olhe para as Tuas coisas. Nos ensina a olhar para o mínimo, ó Deus querido e santo. Nos ensina a olhar, ó Deus, para aquelas coisas que parecem nada, que parecem, ó Deus, insignificantes, mas que tem a Tua mão, que tem, ó Deus querido e santo, a Tua assinatura, que tem, ó Deus querido e santo, a Tua impressão, ó Deus amado. Senhor amado, nos dê, ó Deus, gratidão pelas coisas que o Senhor faz, pelas coisas que o Senhor nos dá, pelo perdão, ó Deus amado, diário, pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos, ó Deus amado, esperar perder alguma coisa para sermos gratos. Nós sabemos, ó Deus querido e santo, que nós possamos ser gratos, ó Deus, pelaquilo que nós temos, ó Deus querido e santo, e nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, aleluia. Nós vamos cantar esse louvor. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Eu trabalho com audição, né? E a coisa mais interessante, principalmente porque eu testo muita pessoas mais velhas. E quando você começa a perder a audição, toca um som grave aí, Júnior. Isso aqui é um som grave. Agora toca um agudo. Isso é um agudo. Quando a nossa audição, a gente ouve sons graves e sons agudos. Normalmente, quando a gente começa a envelhecer, primeiro a gente começa a perder os sons agudos. Toca aí de novo agudo. A gente começa a perder os agudos. Os sons graves é o som em si. Os agudos é o que dá definição para o som. É tipo, por exemplo, eu uso óculos. Se eu tirar o óculos, eu enxergo. Bem mal, tá, gente? Mas eu enxergo.
mas não tem a definição é ruim, né? Não tem clareza. É a mesma coisa quando a pessoa está perdendo sons agudos. Ela ouve, mas não tem definição, não tem muita definição. Ou seja, ela não percebe sons simples. Por isso que é difícil uma pessoa perceber que está perdendo a audição. Ela está no meio de um grupo de pessoas, ela acha que está todo mundo blá, 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 blá. Ela ouve o som, mas não tem definição do que está sendo falado. E a coisa mais curiosa, quando uma pessoa coloca um aparelho auditivo, por exemplo, ela perceber as coisas que ela não escutava. E o tanto de gente que às vezes fala, nossa, como é que fala isso em português? We take hearing for granted. Não dá o valor necessário, né? Seria isso, mais ou menos. A gente não valoriza da maneira correta, né? O tanto de gente que às vezes percebe como eu não percebia a importância daquilo. Como eu não percebia até eu colocar um aparelho auditivo e perceber que eu não escuto pássaros cantando, que eu não escuto sons, detalhe dos sons. Não espera, audição não vou dizer que é uma coisa simples, né? Que não é uma coisa simples, você perder a audição, você perder a visão, não é nada simples. Hoje meu grau é forte. Às vezes quando eu tiro o óculos eu penso, Senhor, direto eu falo, Senhor, me cura, porque meu grau é bem forte. Não espera você perder seu marido para valorizar. Não espera. Vocês que são jovens aí, ó, a Giovana agora está longe dos pais, tem mais essa sensação. Vitória está aqui do lado da mãe dela. Não espera você perder sua mãe para você valorizar. Não espera você perder o seu filho para valorizar. Não espera você perder. Valorize agora. Porque essas pessoas que perdem a audição, por exemplo, elas só percebem, nossa, como eu não valorizei minha audição. Como eu trabalhei na construção sem proteção auditiva e hoje eu percebo tanto que isso me prejudicou. Não espera sentir saudade de alguém para você dar valor para alguém. Seja grato hoje. Seja grato hoje pelas mínimas coisas que o Senhor te proporciona. Seja a sua família, seja a sua audição, seja os seus pés, seja as suas mãos, seja o seu nariz que não caiu, seja o seu trabalho que você tem. Seja grato. Então vamos louvar o Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz e o que Ele é na sua vida. Amém? Te agradeço